E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem PPL do ano de 2016, que fala pra gente o seguinte: durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, do solo para as nuvens ou de uma nuvem para outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do quê? Olha só, gente, o que vai acontecer? Quando a gente tem aqui um raio, né? A formação de uma descarga elétrica, a nuvem, ela vai estar carregada. Nesse exemplo aqui, vamos imaginar que essa nuvem, ela está carregada negativamente. E aí, a própria questão fala que vai induzir no solo, né, cargas opostas. Então, esse solo, ele vai ficar, né, a gente vai ter que esse acúmulo de cargas elétricas negativas vai fazer com que os elétrons do solo mais próximos à superfície se afastem e vai gerar nessa situação uma região justamente do quê? De cargas positivas, ok? De excesso de cargas positivas porque os elétrons se afastaram. A partir desse momento, conforme a nuvem ela for ganhando mais cargas negativas, por qualquer que seja o procedimento, ela vai fazendo com que mais cargas, né? Ela vai induzir com que mais cargas positivas fiquem mais próximas ao solo. E esse aumento de cargas faz com que exista um aumento no campo elétrico. Como assim campo elétrico? Existe um campo elétrico. Lembra, as cargas positivas elas geram um campo elétrico que sai delas. E as cargas negativas geram um campo elétrico que chega nessas cargas. Então, vai existir um campo elétrico que sai da região positiva e vai para a região negativa. Esse é o campo elétrico. Beleza? E aí eu vou deixar ele aqui, ó, do ladinho, só para ele não me atrapalhar, tá bom? Na explicação. Esse campo elétrico, quanto mais intenso ele vai sendo, ele interage mais com essas cargas. A partir do momento que ele se torna tão intenso, tão intenso, tão intenso, que a gente diz o seguinte, esse ar ele começa a ficar ionizado e a gente diz que vai existir o rompimento da rigidez dielétrica do ar. O ar é um meio isolante, então as partículas para se propagarem aqui, elas têm as partículas elétricas para se propagarem no ar, elas têm muita dificuldade, elas têm que gastar muita energia. A partir do momento que esse campo elétrico se torna tão intenso e ioniza o ar, ele rompe essa rigidez dielétrica. Ou seja, se rompe a rigidez dielétrica, o ar deixa de ser um isolante e passa a ser um condutor. E aí vai existir uma movimentação de cargas elétricas que vai vir, nesse caso, né, da região negativa para a região positiva. No caso, a gente está descrevendo uma descarga descendente. Beleza? Então, o fenômeno causado às descargas elétricas vai ser chamado, né, vai estar associado ao aumento do campo elétrico entre as nuvens e a superfície. Beleza? Gabarito, letra D. Luiz, mas por que não pode ser, por exemplo, o campo magnético da Terra? O campo magnético ele não vai influenciar, né, na formação de uma descarga elétrica. Ele não é um fenômeno, né? As descargas elétricas não é um fenômeno eletromagnético, nem nada do gênero, tá? É um fenômeno principalmente elétrico. Letra B, a corrente elétrica gerada dentro das nuvens. Gente, isso aqui tem um problema. Beleza, tem cargas, essas cargas elétricas podem estar se movimentando e gerando uma espécie de corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica ela não vai sair daqui, beleza? Se ela existir. Então, não justifica muito, né? Aumentar essa corrente elétrica só deixa, né,
só significa que essas partículas estão ficando mais carregadas, mas não justifica o motivo de acontecer a descarga. Então, letra B também está ruim. Aumento da resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. Se o ar aumenta a resistividade elétrica, ou seja, ele aumenta a sua resistência de modo geral, né? Se esse meio aumenta a resistência elétrica, ele aumenta a dificuldade de passagem de carga. Então, isso é justamente o que a gente não quer. A gente quer justamente quebrar esse meio, né? A gente quer romper a rigidez dielétrica dele para que ele se torne um condutor. Então, muito provavelmente, a resistividade elétrica do ar vai dar uma diminuída, tá bom? Letra E, a força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. Gente, força eletromotriz induzida é um fenômeno eletromagnético, tá? Então, quando a gente fala de força eletromotriz induzida, a gente está falando de indução eletromagnética, que vai estar associada à variação de um campo magnético. Não tem nada associado à variação de campo magnético na formação de raios. Então, o gabarito é justamente a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!